O câncer no intestino, também conhecido como câncer de cólon ou coloretal, é o segundo mais frequente no aparelho digestivo e o segundo que mais mata no Brasil. Se levarmos aí em conta homens e mulheres em conjunto, tá bem? E o aumento crescente de casos de tumor de intestino entre pacientes mais jovens tem preocupado. As causas exatas para o crescimento de tumores do tipo entre adultos com menos de 50 anos ainda são desconhecidas, mas os cientistas já têm evidências de que hábitos de vida não saudáveis podem levar a mecanismos que favorecem o surgimento do câncer. E para detalhar esse assunto, está comigo o médico coloproctologista Alexandre Nishimura. Boa noite, doutor. Bem-vindo por aqui. Boa noite, Darcy. É um prazer estar aqui para debater sobre esse tema tão importante e tão incidente na população brasileira. Verdade. Gente, segundo os cientistas, alguns dos hábitos não saudáveis, como o consumo exagerado de alimentos ultraprocessados, sedentarismo e uso indiscriminado de antibióticos, podem favorecer o surgimento do câncer. Doutor, tirando aí o fator genético, né? Vamos explanar esses principais causadores de câncer de intestino precoce. Alimentos ultraprocessados e sedentarismo. Qual a relação com o intestino, o câncer de intestino? Sim, Darcy, é muito importante a gente estar falando sobre isso, porque quase 80 a 90% dos novos casos de câncer de intestino têm relação com o fator externo, né? Então, essa medida de você ingerir grande quantidade de alimentos ultraprocessados, açúcares, né, embutidos, sedentarismo, ela impacta, sim, negativamente nesse quesito. Então, quando os pacientes têm hábitos que não são saudáveis, você acaba gerando uma alteração metabólica, alteração no crescimento celular, mais processo inflamatório e assim favorecendo o aparecimento dessas células tumorais. Além do paciente que tem a questão do sedentarismo, você tem uma relação associada com a obesidade. E o aumento de peso nesses pacientes também é um fator de risco para o desenvolvimento do câncer do intestino. Tá, mas em relação aos alimentos ultraprocessados, o que eles fazem no intestino que pode propiciar o câncer? Então, esses alimentos, eles geram maior reação inflamatória e essas reações inflamatórias fazem com que o organismo ele tenha que estar recuperando sempre esses processos inflamatórios. Então, nenhuma replicação celular para corrigir essa inflamação pode acabar gerando uma alteração, né, celular e assim proliferando células defeituosas, que ao longo do tempo podem se tornar células cancerígenas. Certo. Agora, em relação aos antibióticos, né? Eles matam bactérias, as más e as boas também, o que gera ali total desequilíbrio da flora intestinal e isso pode causar consequências ao longo prazo. O que fazer para minimizar os danos dos antibióticos no intestino? Porque às vezes eles são inevitáveis, né? Sim, Darcy, isso até é um dado importante, porque né, no último mês teve o Congresso Americano de Oncologia e foi debatido muito sobre isso, né, principalmente observado a incidência aumentada de câncer de intestino nos adultos, que quando na fase, né, da infância tiveram grandes quantidades e grandes ciclos de uso de antibiótico. O que acontece? O antibiótico ele mata tanto as bactérias ruins quanto as boas. Isso acaba levando a um desequilíbrio da flora intestinal. Então, essa alteração do microbioma, né, intestinal, ela já tem sido mostrada como um fator de risco para o aparecimento de câncer. Então, quando os pacientes precisam fazer grandes ciclos de uso de antibiótico, é importante fazer a reposição dessa flora intestinal para não ter esse desequilíbrio. Então, hoje já existem probióticos específicos para poder serem associados durante o uso de antibióticos, para assim evitar esse desequilíbrio da flora intestinal. E seria importante também os prebióticos, que é como se fosse o alimento ali de toda a flora intestinal, como fibras, por exemplo? Sim, isso é importante. Isso aí vai estar ligado à relação dos nossos próprios hábitos, né? A gente tem que ofertar alimentos ricos em fibras, né, verduras, legumes, frutas, Sim. que são os prebióticos, para assim a gente estar sendo mais favorável a uma flora intestinal mais saudável. Então, a associação de prebióticos e hábitos saudáveis é super importante. Mais relacionado com o uso do antibiótico especificamente, é importante associar, sim, um prebiótico e um probiótico, para poder favorecer esse equilíbrio da flora intestinal. Certo. Agora, os estudos têm cada vez mais demonstrado, né, doutora, a importância do intestino para o nosso bem-estar geral, para a defesa do nosso organismo, para a produção de serotonina que nos dá aí a sensação de felicidade.
Ele é considerado nosso segundo cérebro, né? E é muito triste de ver que essas últimas gerações têm negligenciado esse órgão, comendo coisas que geram inflamação e tornam o intestino hiperpermeável, ou seja, sem capacidade de eliminar o lixo aí do nosso corpo. O intestino acaba jogando para a nossa corrente sanguínea toxinas que inflamam o nosso organismo. O tumor no intestino pode se desenvolver silenciosamente, doutor, sem sintomas? Darcy, isso é um dado importantíssimo, tá? Que mais de 70% dos novos casos de câncer de intestino, no momento do diagnóstico, os pacientes não têm sintomas, né? E quando tem, já está avançado. Então, assim, isso é uma coisa que acaba negligenciando, mas isso são alterações dos hábitos da própria população, pela correria do dia a dia, dificuldade de voltar para casa para poder ter uma alimentação eventualmente mais saudável, tempo para parar, para se alimentar, processo de digestão. Hoje, com essa correria, os fast foods, esses alimentos industrializados, estão ganhando cada vez mais espaço. Eu sempre falo, né, durante entrevistas ou para os pacientes, que a população está cada vez mais desembrulhando e descascando menos. Então, isso denota que a industrialização está ganhando cada vez mais força e, com isso, a gente está sofrendo esses números aí de aumento de câncer na população mais jovem. É verdade. Aí não adianta depois chegar um diagnóstico ruim, nossa, mas o que eu estou fazendo? Claro, descasque mais, desembale menos, gente. É simples assim, entendeu? Tenham hábitos de vida saudável com os alimentos de Deus, que Deus fez para você, que com certeza você não vai ser aí acometido por um câncer coloretal, a não ser que tenha um fator genético muito forte. Doutora, a colonoscopia é ainda o principal tipo de exame para detectar alterações no intestino? E a partir de que idade ou duração de sintomas ali precisa buscar esse tipo de exame? Excelente, Darcy. Colonoscopia é o exame padrão ouro, tá? Além de fazer o diagnóstico, ele pode inclusive fazer a ressecção de pequenas células, a gente brinca assim que são sementinhas, né? Sementinhas do câncer, que são os pólipos. Então ela consegue fazer a ressecção dessas lesões e assim evitar com que elas cresçam e desenvolvam o câncer do intestino. Normalmente uma sementinha para virar câncer, ela demora em média 5 a 10 anos. Então, a gente tem tempo suficiente para poder fazer essa prevenção em quadros iniciais e assim evitar que o paciente evolua para o câncer. A gente tem recomendado que o início das colonoscopias sejam realizados a partir dos 45 anos. Então, pacientes, homens ou mulheres, mesmo que não tivessem sintomas, o adequado é realizar o exame de colonoscopia a cada 5 anos, a partir dos 45 anos de idade. Isso é muito importante. Certo, todas essas orientações aí, você não tem desculpa agora, tá bom? Obrigada, doutor, um abraço. Um abraço, prazer. Tchau, tchau.